Olá, sejam bem-vindos ao Talentos e Negócios. É com muita alegria que entramos nos lares brasileiros há 8 anos, compartilhando histórias da vida real, inspirações, casos de sucesso, muita informação de utilidade pública e, claro, grandes talentos que movem os negócios regionais e nacionais. Nesse 8º ano de programa, seguimos com o nosso propósito de ser um canal de conexão através da TV aberta local e também em todas as plataformas digitais, alcançando um público cada vez maior e tornando nosso conteúdo de acesso ilimitado. Esse espaço está aberto para você fortalecer a imagem e reputação da sua marca e tornar a sua história, que é única, conhecida no mundo todo. Venha compartilhar a sua experiência no Talentos e Negócios. No programa de hoje vamos conhecer a história da Thaís. A Thaís, que é nutricionista, formada há 10 anos, mas que, insatisfeita com a remuneração do mercado na sua área, acabou virando a chave dos seus negócios através de uma mudança de estilo de vida. A Thaís é a minha entrevistada de hoje e vai contar como que a vida dela, profissional e financeira, mudou depois que ela decidiu apostar numa empresa de marketing de rede. Há 6 meses, ela tomou uma decisão que mudou radicalmente sua vida. E hoje ela é líder premier da Duterra, trabalha em casa, faz o próprio horário e tem uma remuneração que nenhum outro emprego na sua área já tinha lhe proporcionado. Uma verdadeira inspiração. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Fernanda. Prazer te receber aqui no programa e poder compartilhar um pouquinho dessa história que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Principalmente quando a gente fala a respeito daquela decepção que muitos profissionais têm quando vão para o mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse para mim como é que foi vivenciar essa realidade com baixas remunerações, às vezes você fazendo o cálculo da sua hora trabalhada que não compensava, né? Depois de estudar tanto, depois de fazer tantos planos dentro de uma área que você gostava, mas que você viu que não estava te dando retorno financeiro e nem combinando com o propósito de vida que você tinha, né? E como que foi se deparar com toda essa realidade? Então, a princípio, quando eu me formei, eu não era casada, não tinha filhos, né? Então, eu tinha essa disponibilidade de tempo, de trabalhar, e quando a gente forma, a gente quer atuar na área que a gente escolheu. E assim como todo mundo, eu fui para o mercado de trabalho, mas aos poucos que eu fui percebendo essa, essa baixa valorização, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, mas eu continuei por 5 anos trabalhando assim, né? Trabalhando de carteira assinada na área de nutrição. Uhum. Mas eu acho que você percebeu ali que não tinha uma expectativa de crescimento, que eu acho que é isso que acaba desmotivando muitos profissionais. É saber que você está ali e já chegou até onde você poderia chegar. Não tem onde crescer mais. Foi isso que você sentiu? Para ganhar mais, eu teria que trabalhar mais e não tinha mais tempo, né? Porque eu já trabalhava as 44 horas semanais. Trabalhava de segunda a sábado. E já tinha uma remuneração, assim, que era a média de todos os profissionais ali da área, atuando naquela área que eu atuava. Depois de trabalhar com carteira assinada, você também decidiu empreender, abrir o próprio negócio. Como é que foi essa experiência? Em que área que você chegou a atuar? Isso, eu trabalhei um período na área de estética, na intenção mesmo de melhorar a questão financeira. Né? Então, fui para essa área, empreender nessa área para melhorar a remuneração, mas não foi essa realidade também que a gente encontrou, né? Porque o profissional liberal também, ele às vezes trabalha muito mais até do que o de carteira assinada, né? Porque o extraturno, vamos dizer assim, ele é grande também, né? Para fazer planejamento. Então, não foi uma área também que eu consegui me encontrar, né? Nem com propósito de vida, nem com a questão financeira. E nesse meio tempo, quando você empreendeu, você também se tornou mãe. Isso. E aí as coisas complicaram mais ainda, porque aí quando a gente torna mãe, a gente precisa dividir mais ainda o nosso tempo e aí vem aquela culpa. Você sentiu aquela culpa por querer se dedicar mais à maternidade, mas ao mesmo tempo precisar trabalhar, precisar continuar com a sua vida profissional? Sim, porque eu pesou um pouco na questão assim, abrir o meu próprio negócio agora, mas ao mesmo tempo eu já estava querendo ser mãe, então coincidiu ali dois
dois começos, né? Vamos dizer assim. Sim. E eu sempre quis me dedicar à maternidade. Então, era o meu propósito de vida mesmo. Quando eu for mãe, eu quero trabalhar meio período. Mas não era a minha realidade, a minha possibilidade. Dentro da sua área. Dentro da minha área e principalmente naquele momento que a gente estava ali empreendendo há pouco tempo. Nosso Deus, ainda mais empreendendo, que a gente sabe que as pessoas dizem, vou empreender que eu vou trabalhar menos. Muito pelo contrário. Exatamente. Acaba trabalhando muito mais. Bom, você chegou também a atuar na nutrição infantil. Como é que foi essa experiência? Aí, quando a minha primeira filha nasceu, a gente percebeu que não dava certo empreender ali, ter tempo para ela, né? E aí, eu vendi a minha parte, né, na empresa e resolvi ficar por conta da minha filha. Mas, ao mesmo tempo, não dava só para ficar ali em casa, porque tinha questão financeira, né? Eu queria ter o meu próprio dinheiro, né? A minha, vamos dizer, um pouco da independência financeira mesmo, que nós mulheres, a gente quer. Então, eu fiquei um pouco ali em casa, mas aí fui me especializando. Então, nas horas que ela dormia, nas horas vagas, eu estudei, fiz uma pós-graduação em nutrição infantil. E comecei a atuar nessa área, que é uma área que eu gosto muito, eu realmente, assim, sou apaixonada. Mas quando eu comecei a, de fato, trabalhar com isso, eu vi que também eu não conseguiria chegar no retorno financeiro que eu almejava, dentro do tempo que eu tinha, porque eu queria continuar ter tempo para minha filha. E aí eu tive a segunda filha. Então, eu precisava ter esse tempo para as duas. E na nutrição infantil também eu teria que trabalhar muito mais do que o tempo que eu tinha para fazer isso. E como que foi seu primeiro contato com a Duterra? Como que a Duterra entra nesse contexto todo que você estava vivendo? Então, aí a Duterra, quando a Maria Alice, que é minha filha mais nova, ela passava muito mal. E aí eu comecei a buscar alternativas mais naturais, mais saudáveis para cuidar da saúde dela. Que era um bebê já com 10 meses e usando vários medicamentos, corticoides, enfim. Então, eu queria uma alternativa mesmo. E aí eu encontrei a Duterra e comecei a utilizar os óleos essenciais lá em casa. Isso foi em 2022, no fim de 2022. Muito bem. E aí, quando você começou a utilizar esses óleos, você automaticamente começou a compartilhar aquela experiência com as pessoas, mas não pensava em trabalhar com Duterra, não enxergava isso como uma possibilidade de negócio, é isso? Isso, eu tinha um pouco de medo. Eu vi que existia a oportunidade, mas nem me interessei por ela. Eu me interessei em usar os óleos e comecei a compartilhar como um cliente compartilhador mesmo. Eu gostei dos benefícios e comecei a falar com as pessoas e as pessoas começaram a me perguntar onde encontrava esses óleos que conseguia ajudar, né, lá em casa e poderia ajudar outras famílias também. Como que foi essa experiência com os óleos? Conta pra mim, já que você falou que passava tanto para as pessoas os benefícios, quais foram os primeiros benefícios que impactaram tão beneficamente a sua família? Então, o primeiro resultado impactante que eu tive foi na melhora da qualidade do sono da minha filha, que dormia super mal. Então, foi o primeiro resultado que a gente teve, de um bebê que acordava antes 5, 6 vezes à noite para um bebê que começou a acordar 2 vezes e ter um sono mais tranquilo, mais reparador. E também percebi na questão respiratória. Então, ela usava bombinhas com muita frequência, praticamente todos os meses, e aí ela foi diminuindo o uso das bombinhas. Ela já foi melhorando essa questão respiratória dela. Você já usando os óleos também como parte da rotina do bebê. Isso. Interessante, gente. Eu até quero que você me passe a receita, como é que usa isso, porque eu quero fazer isso lá em casa também. Realmente foi assim, o marco lá em casa foi isso aí. Que bacana. Bom, não saiam daí que no próximo bloco a Thaís vai contar pra gente, na verdade, o que é o negócio do Terra, como que funciona o marketing de rede, como que o marketing de rede transformou a realidade dela, profissional, financeira. Hoje, como eu falei, ela já faz o próprio horário, consegue conciliar a maternidade com a vida profissional e tem aí grandes perspectivas de vida, né, financeira, ou seja, uma estabilidade, que é o que nós buscamos na vida. Exatamente. Né, para poder ter mais tempo para a família, para poder ter uma qualidade de vida, que é o que todos nós queremos. Não saia daí, daqui a pouquinho todas as respostas virão aí, que a Thaís vai contar tudo pra gente no próximo bloco. Muito
bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conhecendo a história da Thaís Borges, consultora do Terra, que conheceu aí os óleos essenciais, começou a fazer uma mudança dentro da casa dela, né, Thaís? E agora acabou virando a chave, nutricionista há 10 anos, mudou completamente aí o rumo da vida profissional, porque hoje ela é consultora do Terra e vai contar um pouquinho sobre esse negócio pra gente. Afinal de contas, o que é o negócio do Terra? O que é o marketing de rede? O marketing de rede nada mais é do que a empresa, ao invés de investir pesado em marketings, grandes marketings, né, digital ou às vezes na TV mesmo, ela investe nos consultores. Então, nós somos os compartilhadores dos óleos essenciais. Então, o investimento no marketing de rede é no consultor. Então, a gente cria essa rede de pessoas compartilhando os óleos essenciais. Compartilhando em que sentido, Thaís? No caso, falando, divulgando e vendendo. Seria isso? Isso, vendendo, colocando mais pessoas no negócio, então trazendo também novos consultores, trazendo novos clientes. Então a gente tem 2 tipos de clientes, que são os clientes consumidores apenas, e tem aqueles clientes que também são compartilhadores, assim como eu comecei, né? Então eu comecei como uma cliente compartilhadora. Foi muito automático, né? Porque eu gostava dos óleos, então eu compartilhava com as pessoas. Então, são algumas formas de entrar para o negócio do Terra, né? Como cliente compartilhador ou como consultor, que no caso sou eu, né? E aí a gente desenvolve o negócio, melhorando a questão financeira, a escalabilidade. Exatamente. Sim. E qual que é a diferença? O cliente compartilhador, ele não tem vínculo nenhum com a do Terra, ele simplesmente consome e compartilha, no caso, fazendo a divulgação espontânea, seria isso? Não, o cliente compartilhador, ele também pode fazer a revenda, vamos usar esse termo. Revender. Ele pode vender os óleos, ele pode ganhar, né, por exemplo, uma comissão pela venda dos óleos. Mas ele não vai conseguir trazer pessoas para o negócio, ele não pode cadastrar. Ele não pode trazer consultores, ele não pode trazer novos clientes. E com isso, ele também não vai ter um crescimento financeiro escalável. E já o consultor tem esse crescimento escalável. Isso. Como que funciona? Como que o método da empresa nessa questão do escalável? Então, na verdade, são vários, não dá pra gente explicar aqui em poucos minutos, mas assim, são várias formas de remuneração, né? A gente ganha desde a comissão a uma porcentagem, por exemplo, na participação do lucro da empresa. Uhum. Então, depende muito de quantas pessoas a gente traz, como que essa pessoa se desenvolve. Então, é um marketing de relacionamento, porque nós nos relacionamos entre a nossa rede, entre as pessoas que a gente traz. Então, é do meu interesse que todas as pessoas que eu coloque dentro do negócio se desenvolvam. Porque à medida que elas se desenvolvem, eu também me desenvolvo. E todo mundo cresce junto. E todo mundo cresce junto. É como se fosse uma cooperativa, vamos dizer Exatamente, assim. nós somos todos sócios. Exatamente. Qual que foi a estratégia que você usou aí no início para trabalhar essas vendas? Você saiu de uma área, nutrição, que você não tinha que vender nada. E, de repente, você se torna uma vendedora, uma consultora. Como que foi aí essa mudança e como que você conseguiu se desenvolver nessa área? É aí que tá a beleza da do Terra, que eu vi, né, principalmente, assim, além de todos os benefícios, né, de conseguir ter tempo, eu sempre falei que eu não era vendedora, que eu não sabia vender, que eu jamais venderia, e aí eu vi a beleza na do Terra porque eu não preciso vender em escala, a gente não tem metas de vendas altíssimas e ficar correndo atrás, né, como um caçador, vamos dizer assim, para vender os produtos. Os produtos, eles se vendem muito sozinhos. Então, à medida que eu compartilhava o que acontecia lá em casa, as pessoas se interessavam por aquele produto. Entendi. E elas buscam e automaticamente essas pessoas compartilham. Porque o que é bom, a gente vende naturalmente. Dica boa, dica compartilhada. Exatamente. Um shampoo que às vezes a gente compra, né? É verdade. Aí a gente fala, nossa, o shampoo foi bom. E aí passa pra amiga, pra irmã. É verdade. E com os olhos acontece muito naturalmente também. Com certeza. Então, você não teve dificuldade de trabalhar com vendas nesse sentido? Nesse sentido, não. Não tive. Assim, eu tive que adequar a minha postura mesmo, porque eu precisei entender, acreditar muito no negócio,
para que eu conseguisse compartilhar de forma leve e que não me sobrecarregasse nessa questão, né, nessa limitação que eu me via, né, de como uma pessoa que não sabia vender, não sabia, nunca venderia, né? Quando você começou, qual foi o maior desafio? Você falou que tem 6 meses, né? Tem pouco tempo. Nesses 6 meses, como que você avalia a sua desenvoltura? O que foi para você assim, mais desafiador nessa mudança aí completamente, né, da sua área? Eu acho que eu vejo como o maior desafio o desenvolvimento pessoal mesmo. Porque às vezes a gente fica ali naquela bolha, né, de uma profissão ou de uma área específica e a gente bloqueia esse desenvolvimento pessoal. E quando eu entrei para a do Terra e eu entendi o negócio, eu percebi que eu precisava me desenvolver para que eu conseguisse desenvolver pessoas também, né? Para que eu conseguisse trazer pessoas para o meu negócio, para a minha sociedade, né? Parceiros de negócio, e que eu conseguisse ajudar e apoiar essas pessoas. Né? Então, esse desenvolvimento pessoal, ele é mais desafiador. É mais desafiador, né? Mas é gratificante a gente ver o que era a Thaís há 6 meses atrás e o que é a Thaís hoje. Assim. Eles te dão algum suporte, Thaís? Me explica aí como é que para você conhecer melhor, você tem que fazer algum curso para você, né, conseguir dominar o assunto? Como é que funciona? Entendi. Então, a gente tem equipes, né, dentro da do Terra. E a minha equipe hoje é uma equipe, é a equipe maior do Brasil e é uma equipe que tem todo o suporte. Nós temos plataforma com cursos, então tem videoaulas, tem PDFs, tem os grupos menores, né, dentro do WhatsApp, que as pessoas se apoiam. Então, tem muito, assim, é um consultor compartilhando o sucesso com os outros. Para que todos tenham sucesso também. Então, a gente tem muito material, só não se desenvolve quem não está disposto mesmo a se desenvolver. E quais seriam os pré-requisitos para uma pessoa ser bem-sucedida trabalhando com marketing de rede, sendo uma consultora do Terra? Eu vejo essa questão de estar aberto à mudança. Eu acho que não tem um requisito, não precisa ser mulher, homem, uma idade X ou Y, não precisa ter formação. Não tem restrição, não né? tem. Não precisa ter formação, né, graduação, pós-graduação. Basta a pessoa ter o interesse em se desenvolver e usar todas as ferramentas que a gente já tem à nossa disposição para fazer o negócio acontecer, né, para se desenvolver. Muito bom. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar conhecendo mais sobre o negócio e também sobre a rotina. Eu quero que a Thaís conte pra gente como é que tá a rotina dela hoje em relação ao passado. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando com a Thaís Borges, consultora do Terra, e que está compartilhando um pouquinho dessa experiência com a gente. Afinal de contas, como que é o plano de negócio do Terra, Thaís? Como é que funciona isso, a questão do crescimento da pessoa depois que ela se torna uma consultora? Então, como eu falei, a gente tem vários tipos de ganho dentro da empresa. Né? E esses ganhos eles vão se somando. Então, além da comissão, a gente tem os ganhos pelo cadastro de novos consultores, pelo desenvolvimento desses consultores e pelo volume que a gente consegue alcançar em vendas no total mesmo. Entendi. Né? Não seria individualmente, como eu falei, não é aquela meta de venda compulsória, né? Mas existe um todo ali, né? Uma equipe gerando esse volume de vendas. E aí, à medida que a gente traz novos consultores e esses consultores também vão se desenvolvendo, a gente vai subindo de ranking. Então, hoje, como Premier, eu já consigo ter uma remuneração maior do que eu tinha como nutricionista, mas eu ainda estou construindo o meu negócio. Né, para chegar em um Diamond, por exemplo, que já é um ranking onde a gente consegue respirar um pouco mais aliviada, né? Assim, que a gente já tem aquela renda mais residual. Né, onde a nossa equipe trabalha e a gente continua ganhando, rentabilizando. Pelo trabalho do todo, né? Do todo, exatamente. Não dá para acomodar. Ah, a Thaís cruzou os braços e as pessoas vão continuar trabalhando. Não, sim. É muito justo o plano de carreira, o plano de negócios da do Terra. Então, eu tenho que fazer o meu mínimo para que eu esteja apta a receber aquilo que toda a equipe faz. Entendi.
Bom, como que é a sua rotina hoje? Eu quero te perguntar isso por quê? Às vezes a pessoa pensa assim, então hoje ela faz o próprio horário, ela não trabalha, ela não tem que sair de casa para vender, ela não tem só fica no computador. Como é que funciona isso, afinal de contas? Porque a gente também, nem tudo é só flores, a gente não vai ficar de braços cruzados esperando o cliente te Exatamente. procurar. Como é que funciona? Como é que é a sua rotina hoje? Então, eu trabalho hoje assim, é muito lindo pra mim, porque eu consigo adequar os meus horários com os horários das minhas filhas e com os horários de folga do meu marido, pra ele me apoiar lá com as meninas. Então, durante a semana, eu consigo sair nos dias de folga dele, então eu saio, faço uma visita. Os dias que eu estou em casa, que a neném dorme, eu sento e vou fazer contatos. Né? Vou publicar alguma coisa às vezes no Instagram e as pessoas procuram de volta, aí eu marco uma visita, apresento os olhos para as pessoas, apresento a oportunidade. Então a minha rotina é essa assim, semanalmente. E eu nos finais de semana, aos sábados, né, eu tô construindo o meu negócio também. Então aos sábados normalmente eu marco um café. Então, vou em alguma outra cidade, vou em algum estabelecimento, a gente marca um café com os clientes, para que eles Muito também bom. possam conhecer os olhos. E, ou seja, você está disseminando esse negócio para um Exatamente. público ainda maior, né? Nesses grupos que você Isso. reúne. Isso. E o que é mais difícil, Thaís? Vender o produto ou trazer novos consultores para a do Terra? Trazer novos consultores. É mais difícil, porque as É mais pessoas ainda difícil. têm algum preconceito. Na Ou não? verdade, Ou é medo mesmo? eu acho que as pessoas têm um pouco de receio com o marketing de rede. As pessoas acham que é alguma coisa que em algum momento não vai parar vai o dar crescimento, errado. por exemplo. Mas As pessoas costumam falar a palavra pirâmide. Ou seja, muitos já devem ter te perguntado, isso não é uma pirâmide? Mas a pirâmide não tem nada a ver com o marketing de rede. Primeiro, porque a pirâmide não tem um produto. Né? A pirâmide também é ilegal. E o marketing de rede, ele tem um produto. E a do Terra, ela tem um produto que é de primeira necessidade. Né? Eu costumo falar isso, assim, que a gente... todo mundo conhece alguém que precisa de um óleo essencial. Ou por causa de uma enxaqueca, ou por causa de um problema respiratório, ou para melhorar o sono. Enfim, então todos nós conhecemos alguém que precisa de do Terra. Né? E o marketing de rede, ele já é um marketing fora do Brasil muito utilizado por grandes empresas. É verdade. Aqui no Brasil é que a gente ainda está se acostumando com esse tipo de mercado, né? Que é o marketing de rede. Verdade. E falando também da do Terra, é uma empresa que já existe há 15 anos, né? 15 e que anos. já tem até 5 anos que ela já está mais presente, vamos dizer assim, no Brasil, não é isso? Tem 5 anos de Brasil e 15 anos de mundo, né? Do Terra está presente em mais de 60 países. E esse ano a gente vai ganhar, né, uma fábrica do Terra em Santa Catarina. Tá para inaugurar esse mês. Muito então vai legal. ser o marco mesmo, né, de do Terra no Brasil, que aponta para nós esse crescimento, né, de do Terra aqui e no mundo. Com certeza. Você recomendaria esse negócio para uma amiga sua? Por quê? Sim, recomendo muito. Inclusive as que ainda não entraram, eu fico no pé, porque eu vejo como uma mudança de vida mesmo. Eu tenho experimentado essa mudança e eu compartilho isso com elas todos os dias para que elas também experimentem isso. Né? Principalmente aquelas que já são mães e que têm filhos e que têm uma carga horária de trabalho pesada e que buscam mesmo esse retorno financeiro. Eu falo sempre isso, é um trabalho, assim como qualquer outro trabalho, a gente precisa se dedicar. Mas o pagamento por isso, ele é justo. Né? Então, a gente tem uma remuneração dentro daquilo que a gente faz, dentro daquele trabalho que a gente desenvolve. Além disso, tudo que nós já falamos aqui no programa, Thaís, o que mais mudou na sua vida? Depois que você começou a trabalhar com do Terra, conhecer os produtos do Terra. O que foi mais significativo nessa mudança toda? Foi essa questão do convívio ali com as minhas filhas, porque eu ficava muito estressada com aquela rotina de ter que sair e às vezes, né, ter que adequar a agenda por causa dos pacientes, eram horários mais difíceis, então a gente ficava um pouco de estresse, assim. E agora não, agora eu consegui ajustar a nossa rotina
para que ficasse mais leve para todo mundo, tanto para mim quanto para as minhas filhas, né? Porque uma mãe estressada e cansada. E eu vou falar com vocês, quando a mãe tá bem, tá satisfeita, tá tranquila, ela consegue passar essa serenidade, essa segurança para os filhos. E isso não tem preço, né, Thaís? Não tem preço. Isso não tem preço. A gente fala que a gente é mãe e sabe na prática como que funciona. Quando a gente está estressada, nossa Deus, Eles clima dentro de casa agitados. muda completamente. Muda, ficam muito agitados. Bom, muito bom conhecer melhor a sua história, compartilhar aqui essa história com o nosso público. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos para quem desejar conhecer mais sobre o negócio do Terra, conhecer mais sobre a sua história, conhecer melhor os óleos essenciais também, olhando para aquela câmera, Thaís, deixa aí os seus contatos, seu Instagram, seu WhatsApp, se você quiser, se desejar. Então, meu Instagram é thaisborges.fa. E o meu WhatsApp é 339-9939-4121. E é através desses canais que eu agendo as visitas, a apresentação dos óleos. Então, quem desejar uma visita, conhecer melhor, bater um papo pessoalmente com você, é só fazer esse contato. Só fazer o contato. Muito bom. Pessoal, ao longo do programa, vocês viram que a gente está aqui com o difusor do Terra. Ela colocou aqui um olhinho de laranja. Gente, tá um cheirinho tão gostoso aqui no estúdio, tá um ar, um clima tão agradável. Aliás, fala um pouquinho sobre o óleo de laranja, quais são as propriedades dele. Os óleos cítricos, de uma forma geral, eles têm a propriedade de melhorar o nosso bem-estar mesmo, trazer mais alegria, mais disposição, promover também um relaxamento muscular. Então, são considerados óleos da alegria, né? Eu acho que eu fiquei bem solta, bem feliz aqui. Verdade. Por causa do óleo de laranja. Muito e bom. Ele também ajuda na questão de imunidade, tosse, é um óleo que eu uso muito lá em casa. E esses difusores também são vendidos, vocês também trabalham com a venda de difusores, dos óleos, para poder colocar nos ambientes comerciais, na casa, no quarto, na hora de dormir, no trabalho, no escritório, enfim, né? Para todos os momentos da vida aí. Isso. E o diferencial do consultor, eu queria só fechar assim, é que nós fazemos uma consultoria individualizada. Então, não é aquela venda em massa. A gente faz a consultoria, vê a necessidade de cada pessoa e aí a gente recomenda o óleo. Então, às vezes, um óleo de laranja, que é um óleo muito bom para mim, pode não ser para você, por exemplo. Então, por vocês conhecerem a fundo, né, todas as propriedades, vocês vão saber indicar qual óleo é ideal para as necessidades de cada pessoa. Exatamente. Muito bom, Thaís. Muito obrigada. Muito sucesso, né? Que você alcance aí outros patamares dentro da do Terra e muito, muito legal mesmo conhecer um pouco desse negócio e compartilhar aqui com o nosso público. Obrigada, Fernando. Foi um prazer. Muito bom esse bate-papo. Muito bem. E você que nos acompanhou, espero que tenha gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando aí a programação da TV Sistec. E a gente se vê no próximo programa. Grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.